Olá pessoal do canal Enfermagem Fora da Caixa, meu nome é Simone e hoje nós vamos entrevistar o enfermeiro Fernando Vaz Ferreira. Fernando é enfermeiro intensivista e professor universitário há 25 anos. E como a proposta do canal é inovação, são coisas diferentes, certamente ele tem muito a nos dizer hoje. Bom, Fernando, é um prazer te receber aqui no nosso canal. Eu agradeço a sua disponibilidade e sei que você tem muito a compartilhar conosco hoje. É um prazer estar no canal, acho esse canal fantástico para começar a fazer a enfermagem, fortalecer o seu papel na sociedade, porque é um papel muito importante. Fernando, eu acompanho o seu trabalho na assistência e na docência há muitos anos e sei que a sua veia, né, o seu propósito ou o seu maior legado na enfermagem é a questão humanitária. E eu queria começar trazendo um pouco dessa questão da enfermagem, da importância da enfermagem, da essência da enfermagem, com Florence. Florence, para quem não sabe, é a patrona da enfermagem, que serviu na Guerra da Crimeia como enfermeira em 1854, nos meados de 1850, e que diz em uma de suas frases, uma das frases atribuída a Florence, ela diz que a enfermagem é a mais bela das artes. E eu queria que você me dissesse como essa arte ela fica representada na assistência de enfermagem, Fernando. Eu sou fã número 1 da Florence. Não é? A Florence foi uma mulher à frente do seu tempo, inovadora, uma mulher que soube mostrar o que é ser enfermeiro. Né? Ser enfermeiro é a arte de cuidar, e cuidar do outro envolve muito sentimento. Não é? Então Florence foi a primeira pessoa que mostrou para a gente a importância de se gostar, se dedicar e de amar o próximo. Não é? Ela veio com o seu dom, que ela falava, um dom religioso, mas na verdade ela tinha uma missão de estar mostrando para a humanidade que cuidar do outro requer não só o conhecimento, mas requer uma dedicação, requer um ato, requer um zelo, requer uma preocupação, como já diz Boff, né? Mas infelizmente ainda nos dias de hoje a gente ainda vê algumas atitudes da enfermagem ainda groseiras, pitorescas, ainda algumas atitudes ainda sem um amor. Fernando, o amor foi citado na sua resposta. Eu queria que você definisse para a gente o que é amor na profissão da enfermagem. Amor é olhar o ser humano como humano, é gostar dele, independente da sua condição, independente da sua aparência, independente da sua escolha, opção, do que for, é amar o ser humano. Então ele está intimamente ligado com a enfermagem, porque a enfermagem é a arte de cuidar. E não tem como eu cuidar do outro sem eu sentir amor por esse outro. E não é esse amor piegas, eu amo fulano, não. É amor profundo, eu estou cuidando de um ser humano. Eu lembro que na minha formação, a gente tinha um conceito que não era muito claro, era obscuro, mas era um conceito que a enfermagem não poderia demonstrar nenhum sentimento, porque senão ela ia ficar fragilizada perante a sua equipe, fragilizada perante ao paciente, fragilizada perante a outros profissionais, não é? E isso é uma besteira muito grande, porque eu posso ser amor, eu posso cuidar, gostar, sentir bem, ver o sorriso do outro, ver a recuperação, eu posso chorar quando o outro estiver partindo, ou quando o outro estiver sentindo uma dor, não é? Isso é viver com amor. Fernando, nós sabemos que muitas vezes os pacientes, eles chegam para serem cuidados no hospital, nas unidades de saúde, apresentando problemas de toda ordem. E, aliado ao medicamento, o paciente tem uma evolução da sua doença, melhora do seu quadro clínico, diferente de outro que tem a mesma patologia e nas mesmas condições muitas vezes. E nós escutamos muito esses pacientes atribuírem essa melhora e essa cura à fé. Eu queria que você
me dissesse, me contasse de uma experiência que você tenha tido em que você percebeu que o paciente, para além do medicamento, ele melhorou diante da sua positividade, ou da sua fé, ou da sua crença. Você percebeu isso no momento em que você atuava como enfermeiro? Eu percebi isso em vários momentos da minha vida profissional. Né? E é interessante o que você está falando, porque hoje as ciências já comprovou que o nosso pensamento, ele gera saúde, ele gera doença. Não é? Então, algumas pessoas chamam de fé, de pensamento positivo, não é? De N nome, mas o que é? É a força do meu pensamento. E eu gosto muito de um conceito da medicina quântica que fala que nós somos um universo, nosso corpo. E cada célula do nosso corpo é um planeta. E o meu pensamento é o Deus desse universo. Então, o que eu penso, eu vou gerar respostas nas células. Não é? Eu já vi N pacientes mudarem a sua forma quando sentiu a dor tocando e agarrou na sua fé e teve uma recuperação. E mesmo aqueles que não tiveram uma recuperação, partiram de forma linda. Não é? Porque também temos que observar o que é morte. Morte, gente, é inaceitável no mundo de hoje ele pensar morte é o fim de tudo. Nossa, é inaceitável. A gente vê que ainda existem pessoas que conseguem acreditar que a morte acaba tudo. Porque, como diz Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então a diferença minha para um cadáver é que o cadáver está sem movimentos. E eu tenho energia que movimenta. Essa minha energia, ela está dentro do meu corpo. A do cadáver virou espírito, gosto, o que for fantasma, o conceito de cada um. Mas ela se transformou. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que a morte é simplesmente uma passagem. E aí eu vejo também que a força do meu pensamento vai gerar a minha saúde ou vai gerar a minha doença. Todas as doenças, todas elas têm o seu cunho no pensamento. Nasce lá no pensamento. Mesmo que a gente não tenha consciência, pode estar no inconsciente do sujeito. Mas ali nasce as fraquezas, os medos, as ansiedades. Isso vai somatizando e se transformando em doença, em problema. Ou isso vai atraindo, porque a gente não pode esquecer, porque uma pessoa pode virar para mim e falar, mas isso tudo que você está falando é que ele sofreu um acidente. Mas se você for fazer um retrospecto daquele momento da vida daquele sujeito, você vai ver que ele acabou, pela energia da atração, atraindo o acidente dele. Vale lembrar que a questão da espiritualidade, ela tem sido investigada como fenômeno importante no tratamento de pacientes, na cura de pacientes. É algo, como o próprio Fernando disse, que transcende o nosso entendimento, mas que tem que ser levado em consideração para que esse cuidado seja melhor, inovador e diferenciado. E aí eu queria te perguntar, queria emendar nessa sua reflexão que nós, enfermeiros, somos profissionais preparados para o cuidado. Nós somos os donos do cuidado ao paciente. E muitas vezes, ou sempre, temos que nos preparar fisicamente e emocionalmente para cuidar. Isso é fundamental. Que características você considera importante para um profissional de enfermagem cuidar de um paciente? Na verdade, todo ser humano tem na sua estrutura íntima a chama do cuidar, não é? A gente já viu na história da enfermagem que a enfermagem tem o seu valor, porque o cuidar é um cuidar que vem da história do lar, não é? Então lá nos primórdios, lá na época a gente vê essa história do cuidar. Lá nos nômades, quando a mulher ficou dentro de casa para instintivamente cuidar das suas crias, e o homem saía para fora para caçar. Então ali já começou essa questão do cuidar. Ele está dentro da raiz da formação do ser humano.
mas nós pegamos esse cuidar e profissionalizamos, não é? Colocamos a ciência, colocamos normas, regras, burilamos ou lapidamos esse cuidar profissional. Mas uma coisa que você me perguntou, que é fundamental, é que para cuidar do outro, a gente primeiro tem que cuidar de nós mesmos, não é? Uma vez, quando eu era mais jovem, eu ouvi falar assim, a gente tem que primeiro aprender a nos amar para poder amar os outros. Eu falei, mas gente, a gente vai ter um tempo para fazer isso? Não existe esse tempo. Na verdade, diariamente, eu tenho que tentar aperfeiçoar. Eu sempre tenho que ver uma situação que ela possa ser difícil e aprender com essa situação para que eu possa melhorar. Todo momento eu tenho que aperfeiçoar. E aí, sem eu perceber, esse amor, porque fomos criados por amor, esse amor que está nas nossas entranhas, ele vai aparecer de forma bela, sem que a gente exerça, sem que a gente perceba, sem que a gente faça um exercício. É importantíssimo termos o cunho científico. É importantíssimo termos o conhecimento. Mas é fundamental, e o mercado e o planeta pede, que tenhamos amor. E agora, a partir de 2020, em largos passos, porque o planeta está pedindo. Diariamente devemos compreender as pessoas, parar de julgar, parar de criticar, devemos simplesmente amar. Eu gostaria muito de agradecer, Fernando. Como você disse, 2020 é um marco para a enfermagem e nós precisamos muito pensar em tudo isso que você me disse, né? E disse agora para todos, compartilhou com todos. Gostaria muito de agradecer. Se você gostou desse vídeo, dê um like no canal e nós vamos deixar aqui os contatos do professor e enfermeiro Fernando logo abaixo aqui no vídeo. Muito obrigada. Queria agradecer e queria falar que as pessoas que escolheram ser enfermeiro, seja na categoria que for, escolheram uma profissão linda. E esse canal vai divulgar e vai trazer reflexões para as pessoas, não é? Espero que as pessoas possam pensar, refletir e ver que todos nós temos talentos. Muito obrigado. Obrigada a você.